A obra se inicia dentro de um castelo. Uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis estava caída no chão, acompanhada de mais 2 pessoas. Aquele homem era o arquiduque Damien Keen Dayers. Ele perguntou para a mulher caída como ela se atreveu a fazer Lilian chorar. A jovem, em silêncio, apenas olhou para os dois. Damien era seu noivo. A mulher ao seu lado disse que estava bem e, com um sorriso malicioso, a encarou. Ela realmente não se importava. Os únicos sentimentos que lhe restaram não eram amor, nem ódio, nem ira, porque eles eram um pouco incômodo. Ela se apaixonou à primeira vista como uma tonta, e há 4 anos estava tão apaixonada por este homem que percorreria um longo caminho todos os dias. Damien perguntou se ela não se cansava. Ela olhou para ele apreensiva, e Damien disse que ela estava o perseguindo até em um dia feio como aquele. Então, a jovem disse que lamentava se estava o incomodando, mas que realmente sentiu sua falta. Ele derrubou o guarda-chuva de sua mão e se virou. A garota começou a chorar, e então Damien gritou de dor e caiu no chão. Ele parecia estar com muitas dores no coração, e a jovem correu para socorrê-lo. Para chamar a atenção dele, ela curou sua doença crônica. A jovem pertencia à família Serkia, que era protegida pela família real. Ela possuía o sangue curativo de sua família, herdado por geração em geração. Damien, ao se dar conta de suas habilidades, propôs um matrimônio sem pensar 2 vezes. Ele chamou pela jovem, que se chamava Arian, e pediu que ficassem noivos. A garota ficou realmente muito contente. Ela sabia que esse noivado era apenas para usá-la, porém pensava que, se esforçasse, poderia ter uma oportunidade. O único momento em que ela podia tocar em seu corpo era quando ele se machucava. Damien usou todo tipo de desculpas para adiantar o casamento, e tudo isso era tolerável para ela. Até que ele trouxe uma mulher chamada Lilian para casa e implorou que curasse aquela mulher. Assim, Arian fez seu pedido. Repousando, a senhorita Lilian acordou perguntando onde estava, e Damien ficou muito feliz de vê-la acordar, parecendo estar criando uma afinidade com aquela mulher. No castelo, andando pelos corredores, Arian perguntou quem estaria em seu quarto, e assim que entrou, viu seu noivo e Lilian na cama. Ela ficou surpresa, mas não parecia ser uma grande novidade para ela, e foi assim que morreram todos os sentimentos que ela tinha. No fundo, ela sabia que seus esforços nos últimos 3 anos haviam sido uma grande perda de tempo e simplesmente negou esse fato porque amava aquele homem que estava à sua frente. Mas, se é isso que ela terá que suportar, então ela decidiu romper seu noivado. Damien perguntou o que ela estava falando e Arian disse que ficaria fora do seu caminho. Dessa forma, os dois poderiam viver juntos a partir de agora. Ela tirou sua aliança e a jogou longe, e pediu licença. Damien a seguiu, gritando por ela, e segurou seu pulso, perguntando o que ela queria dizer com romper o compromisso e querendo saber o que estava acontecendo com ela. Arian já havia dito que não o amava mais e que a mulher idiota da família Serkia, que se apaixonou por ele, morreu. Por isso ela queria a dissolução do noivado. Damien ficou parado a segurando e Arian puxou seu braço se libertando. Ela saiu andando, até que sentiu algo atravessar seu coração. Damien a golpeou brutalmente pelas costas e Arian percebeu que havia deixado passar batido uma coisa. Enquanto caía, ela pensou que seu noivo estava mais louco do que imaginava. Damien achava que ela seria obediente. Ele não permitiria que outros usassem seus poderes. Arian chamou uma última vez por ele. Ela o amou de uma maneira tão estúpida, enquanto ele a tratava pior do que lixo. Se ela pudesse voltar no tempo, não faria algo tão estúpido de novo. Assim como ele destruiu seu coração, ela destruiria o dele. Depois de um breve momento, Arian acordou com seu pai a chamando. Ela olhou para o seu quarto, confusa, e seu pai estava ao seu lado, segurando sua mão. Ela perguntou se era ele mesmo, pois ele teria falecido 2 anos atrás. Ele disse que era o aniversário de sua filha, entretanto, ela ainda estava dormindo. Ele perguntou se ela sabia o quanto ele ficou preocupado em saber que sua filha estava dormindo como se estivesse morta. Arian perguntou o que ele queria dizer com aniversário e perguntou o que isso significava. Seu pai começou a rir e disse que parecia que sua filha ainda estava dormindo. Então, ele pediu que ela se levantasse. Arian se perguntou se tudo aquilo seria um sonho.
essas memórias dolorosas, será que foi tudo um sonho? Aryen chamou por seu pai e perguntou em que ano estavam. Ele ficou um pouco sem entender por que ela estava perguntando isso, mas então respondeu que estavam em 1829. Era 15 de julho de 1829, da Era Imperial. Aryen voltou no tempo para o seu aniversário de 4 anos atrás. Então, Aryen perguntou se ele era mesmo seu papai. Ele sorriu para sua querida Aryen e disse que sim, seu amado pai, o único que a amou, apesar de ela ser tão teimosa. Ele partiu para a guerra, deixando para sua filha uma infinidade de riquezas, que logo entregou para Damien. Logo seu pai se reencontrou com sua querida mãe, mas agora ele está bem na sua frente. Ele perguntou por que ela está chorando. Aryen se levantou rapidamente e o abraçou. Seu pai está muito confuso, mas ela só conseguia chamá-lo e desejava que aquilo não fosse um sonho. Então ele olhou para ela, sorriu e a abraçou de volta. Ele perguntou para sua querida filha se ela teve um pesadelo. Disse que pediria ao chefe que preparasse uma de suas comidas favoritas, que fariam tudo rapidamente, e pediu que sua filha não demorasse muito para vir. Aryen entendeu. E assim que seu pai saiu, ela fechou as portas do quarto e pensou que não parecia ser apenas um sonho. Seus dias miseráveis ao lado do arquiduque terminaram. Esta é uma nova oportunidade para ela. Aconteça o que acontecer, ela não deixará passar. Uma das coisas boas desta vida é que Damien tem uma enfermidade que ninguém nunca poderá curar. Aryen é a única que pode neutralizar os seus sintomas, um fato que todos ainda desconhecem. Ela tem que ser cuidadosa. Não precisa usar seu poder só para se afundar em de novo. No entanto, não há nada mais idiota do que se aproximar de Damien sem um plano. Se ela quer destruí-lo, precisa estar bem preparada. Aryen quer proteger sua família. Ela precisa encontrar alguém para ir à guerra no lugar de seu pai, alguém que possa cumprir todas as suas expectativas. O único homem mais forte do que Damien em todo o Império é Kassadin. Apesar de ser um ex-escravo, ele chamou a atenção da família imperial e se tornou comandante dos cavaleiros imperiais. Em sua vida anterior, as pessoas se referiam a ele de muitas formas. O deus da guerra, a pessoa mais próxima do príncipe herdeiro, o grande deus da beleza, um gênio espadachim que só se vê a cada século. Aryen não pode perder seu pai de novo para a guerra. Kassadin é muito mais forte que Damien, então se ele for para a guerra, ficará bem. Ele ainda não está no palácio, e ninguém conhece ainda seu potencial. Nesta época, Kassadin ainda é um escravo gladiador. Depois disso, o príncipe herdeiro o conhecerá e o levará para o palácio imperial, mas isso acontecerá dentro de 1 ano. Aryen pretende recrutá-lo antes do príncipe herdeiro, e cuidará dele, o alimentará bem. Ela vai domesticá-lo, fará dele a espada mais forte do Império, que protegerá seu pai e ela. Seu eu do passado já não existe mais. Aryen tem que proteger seu pai. Então se aproveitará dos outros, assim como eles se aproveitaram dela. No salão de banquetes, Aryen disse para seu pai que achava que era muita comida. Ele respondeu que é o aniversário dela e perguntou se ela achava que não merecia. Ele pediu que ela comesse bem e perguntou o que ela desejava. Poderiam ir comprar joias e vestidos para ela. Aryen só queria uma coisa, e seu pai pediu que ela falasse, pois estava ouvindo. Aryen pediu um irmão mais novo. A Alteza, perplexo com este pedido, perguntou: "Um irmão mais novo?" Aryen disse que sim. Ele perguntou o que isso significava, se ela queria que ele se casasse de novo. Aryen disse que isso não seria necessário. Ela poderia ter um irmão não consanguíneo. Ela pediu que seu pai confiasse nela. A Alteza respondeu que ela sabe que é a única pessoa em quem ele confia, mas realmente não via nenhum sentido em ela ter um irmão mais novo. No Império, em tempos de guerra, um homem de cada família deve ir para o campo de batalha. É uma obrigação. Seu descumprimento leva à privação de título, confisco de bens e até execução. Aryen adotará Kassadin e logo fará com que ele cumpra sua obrigação por ser parte de sua família. Ela o tratará muito bem para que ele possa ocupar o lugar de seu pai na guerra e se faça passar por seu irmão. Damien possivelmente a procurará depois. Por isso, ela manterá Kassadin ao seu lado, porque o único homem que pode vencer Damien é Kassadin, o futuro comandante da Ordem Imperial.
A Alteza disse que sua filha já é o suficiente para ele. Arien disse que sabe que soa estranho, mas pediu que seu pai confiasse nela e a escutasse. Não seria um grande problema se os poderes de cura de sua família fossem descobertos por outras pessoas. Se uma pessoa mais forte ingressar como membro da família, podem evitar uma e poderão se defender. Ela sempre quis um irmão para protegê-los. A Alteza ficou em silêncio, pensando. E Arien disse que nunca lhe pediu nada. Ela trará alguém suficientemente forte para os proteger. Ela tem certeza de que seu pai também aprovará. A Alteza não sabia que ela tinha esses tipos de preocupação. Ele acredita, mais do que qualquer coisa, que sua filha não diria algo assim sem motivo. Então isso deve ter algum significado para ela. Arien é inteligente desde pequena. Seu pai aceitou e disse para ela trazer um irmão mais novo, ou o que quer que seja. Traga ele até mim. Arien ficou muito feliz. São muito fofos, mas ele pediu para ela se certificar de trazer a pessoa certa, pois ele não permitirá que qualquer um faça parte de sua família. A princesa ficou realmente muito animada. As joias da princesa são luxuosas. Essa é Sasha, a criada mais próxima de Arien. A serva disse que sua senhorita está linda. Ela perguntou o que Arien achava dos brincos e colar. Ela acha que ficariam muito bem nela. A princesa agradeceu e disse que gostou. Sasha então disse que é o aniversário de sua senhorita e perguntou se ela vai sair. Arien tem um lugar para ir. A cena corta para o Coliseu de Roma. Assim que a princesa chegou, a arena de luta estava realmente bem cheia, mas não havia ninguém da família imperial ali. Arien não quer dar de cara com o príncipe herdeiro. A princesa, andando pelo local, chegou em um vendedor ambulante e pediu que ele a levasse ao assento com a melhor vista. O homem respondeu que não tinha por que obedecê-la. Arien pegou um saco cheio de moedas e ofereceu para ele. Rapidamente, o vendedor mudou de ideia e pediu que o seguissem. Arien disse que sente muito por vir assim e pediu que ele repartisse o dinheiro com os outros também. O vendedor perguntou: "O quê?" E Arien disse: "Vamos lá. Depois de tudo, minha casa tem dinheiro suficiente." Em troca, a família imperial monopolizou seus poderes curativos, e a casa Sérquia recebeu proteção e acúmulo de riquezas ao longo dos anos. Claro, este é um segredo que apenas a família imperial conhece, mas ela rompeu o tratado quando contou sobre seu poder para Damien. Arien pensava que ele a amava, mas só estava se aproveitando dela. Aquilo definitivamente não era amor. Então, ela não cometerá os mesmos erros estúpidos novamente. Assim que chegaram, o vendedor pediu que ela se sentasse. Arien se aproximou para ver melhor e ouviu algumas pessoas dizendo que vieram só para vê-lo de novo. Outro perguntou se ele está falando do garoto de cabelo prateado brilhante. Disseram que ele parece uma criança, mas é bom lutando. Arien tem certeza de que metade da audiência está ali para vê-lo. A princesa reconheceu Kassadin e o homem olhou em sua direção, fixamente. Arien se perguntou se ele seria um escravo gladiador. Ele era o ser humano mais bonito que ela já havia visto. Olhar para ele era um deleite. Com essa aparência, ela não se importaria com o fato de ele ser um escravo. Alguém anunciou ao público. Todos esperavam por isso há muito tempo. As pessoas, gritando das bancadas, queriam que começasse logo. E ficaria de noite com esse enrolamento todo. O apresentador queria saber quem, dentre todos esses escravos, sobreviveria no final. Antes de começar o combate, ele devia explicar as regras. As armas distribuídas pertenceriam ao escravo que a tocasse primeiro. Só havia uma única regra: mate seu oponente e sobreviva até o final. Arien, em silêncio, refletia que eles nem sequer viam esses escravos como seres humanos. Tratavam-nos como brinquedos que seriam descartados depois de perderem a utilidade. Então, soltaram as correntes e deram início aos jogos. Sem hesitar, os escravos correram em direção ao armamento e se prepararam para começar. Kassadin ficou parado, observando, enquanto os homens começavam a se matar. A plateia gritava muito, achando tudo incrível. Horrorizada, Arien pensava que, no Império, os escravos eram tratados pior do que gado. Ela estava enojada de ter vindo a um lugar como aquele. Um guerreiro foi em direção a Kassadin, ordenando que aquele maldito morresse. Kassadin se desviou rapidamente, segurou o braço do homem e o golpeou no rosto.
Em seguida, pegou a espada do oponente e começou a atacar outros escravos ao seu redor. Kassadin era extremamente rápido e ágil. Estava acontecendo uma verdadeira chacina. Até o público ficou chocado. Depois de um breve silêncio, todos começaram a aplaudir e comemorar, chamando pelo nome de Kassadin. Ele se virou para a princesa novamente. O apresentador perguntou se eles haviam gostado. Kassadin era o último sobrevivente daquela batalha, e era muito raro ter um escravo com uma beleza como aquela. O apresentador anunciou que a pessoa que desse o maior lance poderia levá-lo, e passaria uma noite quente com ele. Arien se espantou com o que ouviu. Era realmente de se enojar. Não dava para acreditar que fariam isso com um bebê. As pessoas começaram a fazer lances um atrás do outro. 10.000. Outras pessoas disseram que ele não valia só isso e deram 30.000 moedas. Depois um lance de 100.000, depois 200.000. O último lance foi 500.000, de um homem velho. O apresentador então anunciou a oferta mais alta até o momento e perguntou se alguém daria mais. Arien levantou sua mão e ofereceu 5 milhões, mas não só por uma noite. 5 milhões de ouro eram o suficiente para a libertação dele. O apresentador ficou surpreso, assim como o público. Arien perguntou qual seria sua resposta e o apresentador disse que, é claro, era o suficiente. A plateia não ficou nem um pouco contente com a princesa. Mais tarde, eles foram para um local reservado e o atendente os desejou uma ótima noite. Assim que ficaram a sós, Arien disse que tinha algo para conversar com ele, mas percebeu que Kassadin estava removendo sua blusa. A princesa perguntou o que raios ele estava fazendo, e Kassadin respondeu que foi para isso que ela o comprou. Agora, ele a chamou de mestra e disse que cuidaria dela durante a noite. A princesa ficou um pouco apreensiva e disse que não o trouxe ali porque esperava passar a noite com ele. Kassadin perguntou o que sua mestra queria dizer com aquilo. Arien não podia tirar os olhos dele. Era como se ele estivesse gritando por ajuda. Para ganhar a confiança dele, ela precisaria misturar habilmente verdades e mentiras. Arien segurou sua mão e disse: "Como eu poderia fingir não ver tanto desespero? Era lamentável. Ele também tinha cicatrizes no dorso da mão. Ela planejava comprá-lo e libertá-lo, mas logo pensou que ele poderia ser arrastado de volta para a arena de gladiadores e ser reduzido a um simples entretenimento pelo resto da vida." A princesa curou sua mão, o que chocou Kassadin. Ele perguntou: "O que diabos aconteceu?" Era um creme mágico, transmitido em segredo na família dela. Kassadin perguntou por que sua mestra usaria algo tão precioso em alguém como ele. Arien respondeu que não importa quão precioso seja um objeto, ele nunca se compararia à vida humana. Na verdade, ela pensou que, de fato, era apenas um unguento de ervas. Kassadin disse que seu corpo já havia tirado inúmeras vidas. A princesa respondeu que essa foi a decisão que ele precisou tomar para sobreviver. Arien perguntou: "Você matou alguém só porque estava com vontade?" E ele respondeu que era isso mesmo. Como ele virou um escravo gladiador? A princesa perguntou o que teria acontecido com sua família. Ele respondeu que não tinha família, que todos haviam morrido. Há muito tempo ele estava sozinho, perambulando de um lugar para o outro, e acabou na arena de gladiadores. E isso era tudo. Kassadin perguntou quem era sua mestra. Ela respondeu que era a única filha do conde Serquia. Sua mãe faleceu pouco depois de dar à luz. Ela perguntou quantos anos ele tinha, e ele disse que tinha 18. Arien era 2 anos mais velha do que ele. Então, ela perguntou: "Você gostaria de se tornar o meu irmão mais novo?" Kassadin perguntou o que ela queria dizer com irmão mais novo. A princesa disse que é exatamente isso. Ela vai livrá-lo da escravidão e ele se tornará membro da família Serquia. Se isso acontecer, ele não terá mais que viver uma vida miserável como antes, nem terá que assassinar outras pessoas para viver. Ninguém nunca voltará a ignorá-lo. Arien sorriu e perguntou se ele gostaria de se tornar parte de sua família. Kassadin ficou quieto, pensando, e respondeu que faria o que sua mestra quiser. A princesa se apresentou de novo, e Kassadin a chamou de Lady Arien Serquia. Arien respondeu que ele não precisa se dirigir a ela de maneira tão formal e pediu que se tornassem uma família. Kassadin abaixou a cabeça enquanto a princesa o encarava, e então ele cochichou: "Irmã", várias vezes, e a agradeceu, dizendo que sua irmã é uma pessoa de coração gentil.
Aryen se sentiu levemente incomodada. Talvez fosse pelo fato de sua excelente habilidade de se adaptar às situações, ou talvez pela sutil mudança de expressão em seus olhos. De qualquer forma, Aryen só precisa dele para proteger seu pai e ela. O que ele está pensando não importa. A princesa disse que agora deveriam ir para onde ele pertencerá a partir de hoje. Meu precioso irmão, que se tornará meu escudo e espada. Kassadin concordou. Aryen pensou que ele deveria usá-la também, da mesma maneira que ela está o usando. A cena corta para seu pai, que está confuso sobre por que um escravo gladiador. Kassadin apenas concordou. O duque questionou sua filha, querendo saber o que isso significava. Para ele, já seria uma loucura se ela pedisse para ele ser uma escolta, mas seu irmão? E perguntou em que diabos ela estava pensando. Ele afirmou que não permitiria uma coisa dessas. Aryen pensou que realmente não contou que se tratava de um escravo. A princesa pediu desculpas por ter agido de maneira imprudente, mas pediu que seu pai reconsiderasse. Se algum dia houver uma guerra, o único homem de sua família é o seu pai. Então, ele seria obrigado a ir para a batalha. Mas, se adotarem alguém, poderiam evitar que algo assim acontecesse. Kassadin é uma pessoa talentosa, que poderia retornar com vida se fosse a guerra. Seu pai perguntou se ela planejava fazer isso desde o início, e se sua filha andava tendo tais pensamentos. Aryen se aproximou e disse: "Sinto muito, pai. Quero que saiba que entendo o que você está pensando." Seu pai respondeu que precisa ficar sozinho por um momento. Ele precisa de tempo para organizar seus pensamentos. Eles saíram de sua sala, e Aryen percebeu que já estava no entardecer. Foi nessa hora que ela morreu nas mãos de Damien. Ela curou seu coração, e Damien atravessou o dela com uma espada. À primeira vista, o gorjeio dos pássaros parecia gritos humanos. Parecia um lembrete. Ela nunca deve esquecer quem foi o culpado de sua morte, para poder devolver multiplicada a dor que Damien causou nela. Aryen não quer perder Kassadin. Ele deve se tornar seu irmão mais novo. Depois de se lavar e trocar suas roupas, Aryen sorriu e perguntou se ele havia terminado seu banho. Ela agradeceu aos servos e pediu que se retirassem. Kassadin deve estar faminto. Então ela pediu que preparassem algo para ele comer em seu quarto. O servo entendeu e se retirou. Kassadin perguntou para sua irmã se parecia estranho, e ela afirmou que nem um pouco. Ao contrário, ficou muito bem nele. Aryen estava feliz por aquele quarto finalmente ter um dono, e Kassadin não sabia se merecia tudo isso. A princesa segurou suas mãos e pediu que ele não pensasse assim. Como foi ela quem o trouxe para lá, ele já faz parte da família. Aryen disse que vai tentar persuadir o seu pai, então pediu que ele não se preocupasse. Kassadin chamou por sua irmã e disse que definitivamente demonstrará o seu valor. Ele a olhou fixamente e Aryen respondeu: "Tudo bem, isso é tudo que você precisa? Se faltar alguma coisa, é só me dizer." Kassadin pensou um pouco melhor e disse que talvez, por ter passado muito tempo segurando uma espada, se sente estranho sem uma. Ele gostaria de ter uma. Aryen entendeu e perguntou se havia algo mais. Ele disse que não, que isso já é o suficiente. Tudo isso já parece um sonho para ele. Kassadin segurou sua mão mais perto e disse que poderia assegurá-la de que gosta muito de sua irmã. Não consegue tirar os olhos dela desde a primeira vez que a viu. Se isso for um sonho, ele espera nunca acordar. Mas, mesmo que ela o abandone, ele nunca sentiria ressentimento por ela. Aryen pensou que Kassadin parece um pouco desesperado. Ele é uma fera aduladora que diz palavras doces depois de terem se conhecido por apenas um dia. De fato, esse garoto sobreviveu durante tanto tempo por um motivo. Ela pode reconhecer sua desconfiança em seus lindos olhos. Aryen disse que nunca o abandonaria e prometeu isso. Pediu que ele ficasse tranquilo e pensou que seria melhor se ela imitasse o jogo dele. Ela será sua irmã bobinha até que ele abra seu coração. Ela será a irmã mais doce e carinhosa de todas. A princesa disse que por hoje ele deveria descansar e não devia se preocupar com nada. Seu quarto é ao lado, então ele pode ir lá quando quiser. Desejou uma boa noite para Kassadin e ele respondeu igualmente. Já em seu quarto, a princesa estava lendo um livro sobre ervas venenosas que só crescem no norte. Se ela não fosse uma curandeira, teria sido difícil consegui-lo. Ela tinha 19 anos nessa época do ano, quando curou a doença do imperador. Graças a isso, sua família ficou ainda mais rica.
mas os nobres só sabiam falar das minas que possuíam em segredo. Quando fez 20 anos, na festa de aniversário do príncipe herdeiro, ela o conheceu. Por causa de sua grande estupidez, a grande fortuna que sua família possuía foi direto para as mãos de Damien. E no fim, ele a matou e herdou tudo. Foi um final trágico. Ela não pode simplesmente perdoá-lo. A festa de aniversário do príncipe herdeiro será daqui a um mês. Aryen precisa saber mais detalhes para poder lidar com Damien. O norte é o território pertencente a Damien. Ela não pode deixar passar nenhuma informação sobre ele. Pronta para descansar, alguém bateu em sua porta chamando por sua irmã. Kassadin precisava dizer algo a ela. Aryen se perguntou, "A esta hora?" e pediu que ele entrasse. Kassadin entrou e fechou a porta. Ele disse que sabe que não é nada educado vir a essa hora, mas ele não consegue dormir. Então tomou a liberdade de vir visitá-la, porque ela disse que ele podia vir quando quisesse. Aryen respondeu que está tudo bem. Acabou de fechar o livro que estava lendo e pediu que ele ficasse à vontade. Kassadin perguntou sobre o que o livro se tratava, e Aryen explicou que é sobre ervas do norte. Perguntou se ele sabe ler. Kassadin respondeu que, quanto melhor o produto, maior será seu preço. Há muitas coisas que ele foi obrigado a aprender para poder sobreviver. Por exemplo, ler, escrever e a etiqueta aristocrática. Os escravos não passam de mercadorias neste império. Aryen pensou que, quanto mais aprende sobre escravos, mais percebe quão difícil é manejá-los. No Império Civile, os escravos não têm a oportunidade de aprender a ler, muito menos escrever. Mas ele leu de maneira tão fluida e natural, não há necessidade de questioná-lo. Entretanto, deve tomar cuidado com ele. A princesa disse para Kassadin que ele deve ter passado por momentos difíceis e prometeu que isso não voltará a acontecer. Kassadin olhou para ela e disse que não consegue dormir porque se sente ansioso. Ele perguntou se sua irmãzinha não se importasse, ele gostaria de dormir com ela hoje. A princesa queria saber o que ele acha que está fazendo. Ela deixou bem claro que não o comprou para isso e percebeu que ele está testando ela. Se é assim que vai ser, então ela vai mostrar. Aryen disse que se é isso que ele quer, então venha para cá. A princesa disse que ele deve estar muito ansioso por estar em um ambiente diferente. Kassadin respondeu que sim, mas que, sobretudo, ele sonha todos os dias com as pessoas que teve que matar. Cobertas de sangue, elas se arrastavam até ele e o surravam, perguntando por que tiveram que morrer. A princesa disse que ele não tem culpa e perguntou se ele sabe disso. Kassadin respondeu que matar pessoas é algo muito ruim e Aryen disse que, pelo menos, ele se sente culpado por essas mortes. Para ela, o que ele fez não foi matar, e sim uma forma de sobreviver. O sonho que ela teve com o que Damien fez com ela não a deixa em paz. Kassadin disse que é a primeira vez que escuta algo assim em sua vida, e a princesa perguntou que tipo de vida ele teve. Ele ficou quieto, mas depois respondeu que só teve uma vida comum e que não seria divertido escutar. A princesa levemente acariciou o seu rosto e pediu que ele não ficasse preso demais ao passado. Ela não quer que ele fique obcecado com uma ferida antiga, porque ele só terá dias bons de agora em diante. Kassadin disse que, naquele dia na arena, somente uma pessoa brilhava intensamente, sua irmãzinha. Mas quando ele a viu de perto, ela era ainda mais brilhante e agradeceu por ela ter o trazido até ali. A princesa sorriu e o tempo passou um pouco no quarto. A princesa fechou os olhos e pensou que podia sentir o olhar dele. Ela se perguntou o que ele pensa que está fazendo. Ele não tirava seu olhar nem por um segundo dela. Então ele mexeu em seu cabelo e olhou para o seu pescoço. Ele se aproximou ainda mais e chamou por sua irmã, desejando bons sonhos. Então ele se levantou e saiu do quarto. Aryen pensou o quanto ele é mentiroso. Assim como ela carrega a máscara de irmã boazinha, Kassadin também leva uma consigo. Ele passou por muitas coisas na arena de gladiadores, então isso não a surpreende. Ela não tinha expectativas de que ele confiaria nela desde o início, só espera que ele se ajuste naturalmente à sua família. No banquete de aniversário, ela se encontrará inevitavelmente com Damien. Até lá, ela deve registrar oficialmente Kassadin e domá-lo, mas, na realidade, não sabe nada sobre ele.
Mesmo quando procura nas memórias da sua vida anterior, só se lembra de ter feito contato visual com ele uma única vez, enquanto ele permanecia em silêncio ao lado do príncipe herdeiro. Ela terá que investigar o passado de Kassadin e fará tudo o que puder, e colocará em suas mãos tudo o que ele desejar. Dessa forma, Kassadin estará comendo bem na palma de sua mão. No dia seguinte, assim que a princesa se levantou, Sasha chamou por sua senhorita e avisou que o mestre estava chamando por ela. Arien respondeu que está a caminho e perguntou se ela sabe onde está Kassadin, pois o quarto dele está vazio. A serva estava pensando melhor sobre o assunto e, de repente, a cena corta para Kassadin, coberto de sangue no salão principal. Ao se deparar com isso, a princesa ficou completamente em choque. Seu pai disse que, sem dúvida, este aroma é o da erva de que falaram, e Arien perguntou sobre essa erva. Ela perguntou se não era uma erva que só cresce em cavernas de penhascos no oeste. Há rumores de que monstros vivem lá, e ela perguntou por que seu pai mandou Kassadin trazer isso. Ele respondeu que passou a noite em claro pensando sobre o garoto, e ela concordou meio apreensiva. Seu pai disse que pensou bastante e tomou sua decisão. Ele disse que, se Kassadin passar nas provas que dará, permitirá que ele seja registrado como membro da sua família. Por agora, ele passou na primeira prova, então vamos para o próximo teste. A princesa perguntou sobre essa primeira prova e pediu que ele esperasse 1 minuto. Perguntou se Kassadin estava ferido em algum lugar. Ele respondeu que está bem. É só o sangue das feras da caverna que salpicou em seu corpo. A princesa se dirigiu ao seu pai e disse que não acha necessário fazer outro teste. Seja o que for, Kassadin passará. E perguntou se ele não viu que ele trouxe as ervas. Kassadin demonstrou plenamente o seu valor. Por isso, permita registrá-lo como meu irmão mais novo. Ele certamente será o orgulho de nossa família. E foi ela quem o trouxe. A princesa então disse que, se o seu senhor não o registrar por causa da condição dele como escravo, ela pediu que também a expulsasse. Seu pai ficou em choque ao ouvir isso, e Kassadin também ficou surpreso. Então a sala ficou em silêncio, e ela pensou que, embora pareça infantil, não pode evitar. Ela não pode seguir demorando com o registro. Seu pai ficou bastante preocupado, chamou pela sua filha e disse que seu coração está desconsolado e perguntou como ela pode se apaixonar desse jeito por um escravo. Ele disse que a aparência não é tudo. Arien chamou pelo seu pai e disse que ele gosta de beber chá de ervas. O lugar onde essas ervas são produzidas é uma plantação escravista. A maioria dos escravos que trabalham nessas plantações eram nobres de outros países, pisoteados pelo império da noite para o dia, despojados de seus títulos. Não só confiscamos suas propriedades, como também os condenamos à escravidão. Assim de efêmeros são os títulos, como um sonho de uma noite de verão, como a geada do inverno. Um título pode existir num minuto e desaparecer no seguinte. Ela disse que Kassadin é exatamente igual a eles e pediu, por favor, que o registrasse, e pediu sua permissão. Seu pai, sem muitas opções, disse que não existe por aí um pai que perca uma discussão contra seu filho, mas cá está ele. Então ele disse, certo, Arien, faremos como você deseja. Ela abraçou seu pai e agradeceu muito. Ele pediu que, de agora em diante, ela nunca mais diga que sairá da família e que ela não sabe o susto que deu nele. Arien pediu desculpas. Ele se perguntou a quem sua filha puxou para ser tão imprudente, e Arien sorriu e disse que foi ele mesmo. Então ela se virou, chamou por Kassadin e disse para ele cuidar bem dela. Ele retribuiu o sorriso e também pediu para que ela cuidasse bem dele. Também chamou pelo seu pai, que não gostou muito dessa intimidade. A princesa sente que deu um passo à frente. A cena corta já de noite no castelo. Kassadin estava preparando um bom banho para tomar. Ele estava pensando sobre o que a princesa havia pedido e como ela colocou a sua posição em jogo por causa dele. Então ele chamou por sua querida irmã e disse que ela é uma mulher muito estranha. Foi uma ação impulsiva. Ele está curioso para saber como seria se ela ficasse com raiva. Ele sente que é o único que se comporta mal. Kassadin pensou que, no final das contas, ele não se importa com ela. Afinal, ele só tem um propósito: usá-la o máximo que puder. Um tempo antes de escurecer, a princesa havia ido ao comércio.
Um vendedor disse bem-vinda à sua cliente, e a princesa havia saído para comprar uma espada para Kassadin. Ela se perguntou se deveria dar isso como um presente de comemoração por ele ter se tornado parte de sua família. Essa espada parece confortável de usar. O vendedor disse que sua cliente tem olhos excelentes. É uma espada incrível. Dizem que essa espada foi usada pelo príncipe herdeiro de um reino em ruínas chamado Hylan. A princesa se perguntou por que uma espada tão preciosa não estava sendo vendida e estava apenas acumulando poeira. Então, assim que o vendedor deu o valor, ela conseguiu entender por que não havia sido vendida. Mas ela acha que vai combinar bem com Kassadin. Então, ela foi visitá-lo e disse que tinha algo para ele. Ela abriu a porta e perguntou se ele estava. Então ele se aproximou e perguntou se era sua irmã. Minha Nossa Senhora da Bicicletinha, olá em casa. Ela ficou preocupada porque ele não havia respondido. Ele pediu desculpas e disse que não conseguiu ouvi-la porque estava tomando um banho. Ariane pediu que ele abrisse o presente e ele perguntou o que era. Então ficou surpreso ao ver que era uma espada e perguntou onde ela conseguiu. A princesa respondeu que estava sendo vendida em uma barraca próxima. Ela comprou porque pensou nele. Mas a espada não tinha bainha. Kassadin respondeu que tinha uma bainha para essa espada também, e ela perguntou como ele sabia. Ele respondeu que geralmente essas espadas vêm com bainha. Além do mais, é estranho que uma espada tão boa não tenha uma. A princesa perguntou se é mesmo e disse que o comerciante falou que a bainha foi perdida há muito tempo e que dizem que essa espada foi originalmente usada pelo príncipe herdeiro de um reino caído. Ela acha que era do reino de Hiran. Kassadin respondeu que entende. Arien perguntou se ele gostaria que ela mandasse encomendar a bainha separadamente, e ele disse que não é necessário. Na arena de gladiadores, todo tipo de espada é manuseada, portanto, não há problema se não tiver uma bainha. Além disso, é um presente da sua irmãzinha, e está bom do jeito que está. A princesa respondeu que, sinceramente, foi para lhe dar as boas-vindas à família, e ele agradeceu. Kassadin disse que sua irmã é muito boa para ele e que conhecer ela foi a maior sorte de sua vida. Se não fosse por ela, ele ainda estaria na arena de gladiadores. Ele assegurou e disse que não quer perder essa calidez. Na arena, ele só conseguia ver sua irmãzinha. Ele disse que ela era como um anjo que desceu do céu. A princesa apenas concordou com o que ele disse e agradeceu também por ele se tornar sua família. Mas, normalmente, os irmãos não se abraçam assim. Kassadin perguntou se é mesmo e disse que não sabia, pois faz muito tempo que ele não sente esse tipo de calor e deve ter cometido um erro. A princesa pensou sobre esse erro, que é engraçado. Arien disse que ele pode se apoiar nela a qualquer momento, se estiver passando por um momento difícil. Ela se perguntou o quão estúpida parece aos olhos dele. Então, apenas pediu que ele continuasse a tratando assim, como uma mulher doce e idiota. A princesa disse que, se ele não conseguir dormir à noite, ela pode cantar uma canção de ninar para ele. Os dois também podem ir para um jardim, onde há lindas flores quando o sol nascer, e os dias que virão serão repletos de felicidade. Ela quer que ele apenas baixe a sua guarda, para que ela possa tomar conta dele lentamente, assim como a tinta que se espalha na água. Ele perguntou se então pode ir ao seu quarto novamente, e ela respondeu que, é claro, ele pode. Ela vai segurar sua mão até ele dormir. Kassadin disse que isso não é algo que os irmãos costumam fazer, então a princesa respondeu que eles vão ser um par de irmãos incomum. Onde está o fim desse estranho jogo de irmãos? Deitados na cama da princesa, Kassadin perguntou por que ela o aceitou, mesmo estando preparada para ser expulsa. Arien respondeu que fez uma promessa, e ele perguntou que promessa seria. Então a princesa disse que, ontem à noite, ele disse que, mesmo que ela o abandonasse, ele não a culparia, e ela prometeu que não o abandonaria. Então ele perguntou se ela está tentando manter essa promessa. Arien disse que está, mas parecia que ele estava chorando quando disse para ela não abandoná-lo. Ela disse que quer fazer ele feliz, aconteça o que acontecer. Kassadin ficou quieto, então acariciou o seu rosto e disse que está feliz até demais. A princesa deu boa noite. Acima de seus olhos fechados, outro olhar persistente continuava. Ela escolheu dormir bem hoje para aliviar a vigilância de Kassadin.
Nessa noite, ela teve um pesadelo com seu ex perturbado e acordou, no dia seguinte, assustada. Ela notou que já estava de dia e estava se sentindo suja. A princesa acionou a campainha dos criados e perguntou se Kassadin foi embora antes do amanhecer. Ela notou que sua prateleira estava faltando um livro. Então, Sasha chegou e pediu licença. Ela chamou pela sua senhorita e mencionou sobre o que sua mestra pediu para ela pesquisar antes. A princesa perguntou o que aconteceu e ela disse que investigou mais um pouco. E é realmente estranho. Essa pessoa, é possível que ele não tenha sido um escravo originalmente. Aryen perguntou o que ela queria dizer com isso e pediu que falasse sem rodeios. Sasha ouviu dizer que Kassadin, poucos anos antes de ser capturado, passava por um momento difícil quando conheceu o traficante de escravos. Quando o traficante o viu pela primeira vez, ele estava usando roupas caras e estava deitado no chão. Então, por um momento, ele pensou que Kassadin fosse de uma família de prestígio. Aryen perguntou se isso era verdade e a serva disse que sim. Disseram que a primeira impressão da pessoa que o capturou o deixou bastante abismado. Sasha não acha que isso seja uma mentira. Aryen pensou que a elegância não é algo que se possa aprender à força, a menos que você tenha nascido como parte da nobreza desde o início. Kassadin disse que não tinha família e que todos haviam morrido há muito tempo. A princesa quer ser mais gentil com ele de agora em diante. Ela agradeceu a Sasha pelo seu bom trabalho e lhe ofereceu joias. Aryen disse que são joias de baixa qualidade e perguntou se ela queria outras. Sasha disse que não teria feito tudo isso para ser recompensada, que era o suficiente poder ajudá-la. Ultimamente, ela tem estado ansiosa porque sua senhorita não se parece mais com a jovem que conheceu. Sasha se desculpou e disse que nem sabe mais o que está dizendo, pedindo que a princesa esquecesse suas palavras grosseiras. Aryen agradeceu a Sasha e disse que tem estado cansada ultimamente. Ela não se surpreende que Sasha esteja pensando coisas assim. Isso significa que tem se preocupado com ela. Sasha trabalhou muito hoje. Aryen pediu que ela tivesse uma boa noite de descanso e ofereceu novamente suas joias. Sasha ficou surpresa. Aryen disse que sente que sua cabeça está prestes a cair e pediu que ela pegasse e fosse embora. Ela pensou o quanto Sasha é adorável. É estranho que ela não tenha mudado desde que a princesa voltou viva do limiar da morte. Ela é a primeira pessoa a notar as mudanças nela. É realmente adorável. Se ao menos houvesse uma empregada adequada na mansão do Duque Damien, a situação teria sido um pouco diferente. Mas ele não permitiu que Aryen sequer levasse uma criada. Ela era um pássaro engaiolado. Damien sussurrava todo tipo de palavras doces quando ela o curava. Ela era apenas uma noiva abandonada, a presa perfeita para ser maltratada pelos subordinados do Duque. No dia do banquete de aniversário do príncipe, ela se encontrará com Damien. Quando o visse, se perguntaria que tipo de expressão deveria fazer. Do lado de fora, a princesa e Kassadin foram para o jardim de sua mansão. Aryen perguntou o que ele achava e se havia gostado. Kassadin respondeu que é realmente lindo, especialmente essa rosa azul. Ele disse que é igualzinha à sua irmã. A princesa perguntou por quê, e Kassadin explicou que, ao contrário das outras rosas, as azuis são difíceis de se ver. Portanto, na linguagem das flores, uma rosa azul é algo impossível. Isso porque é muito difícil querer se livrar dela. Esta é a primeira vez que ele vê uma com seus próprios olhos. Elas são tão bonitas que ele não consegue tirar os olhos delas. Se parecem com sua irmã. A princesa olhou para elas e disse que as flores são lindas, mas sempre acabam murchando. Não importa o quão preciosas sejam as flores, qual é o sentido de possuí-las se elas vão murchar de qualquer maneira? A partir do momento em que murcham, tornam-se um problema para os jardineiros. Aryen perguntou se ele concordava. Kassadin segurou a rosa e disse que não foi isso que ele quis dizer. A princesa disse que sabia, só queria ressaltar que comparar pessoas a flores pode fazer com que elas se sintam mal. Vai depender do ouvinte. Kassadin agradeceu a sua irmã e disse que vai se lembrar disso. Andando pelo jardim, a princesa disse que, pensando bem, está faltando um livro em sua estante e perguntou se ele sabia onde poderia estar. Kassadin se fez de desentendido e perguntou sobre o livro faltando. A princesa disse que não sabe se alguém o roubou. Enfim, não era um livro assim tão importante.
Ela perguntou se ele lembrava do livro que ela leu da última vez. O título era Ervas do Norte. Ele respondeu que, se ela permitir, a ajudaria a encontrar o livro. A princesa pensou que ele é o único que teve acesso aos livros enquanto ela estava dormindo. As frases que ele sussurra todas as noites quando vai ao seu quarto, até mesmo esse sorriso brilhante e as palavras que ele disse quando viu aquela rosa azul, é tudo mentira. Desde o momento em que o conheceu, ele estava usando uma máscara. Ele só estava sendo rude. A princesa se perguntou por que ele era leal ao príncipe herdeiro. Depois disso, houve uma série de dias tranquilos. Sua família registrou Kassadin formalmente. Em troca, seu pai implorou que ela não revelasse que Kassadin já foi um escravo no passado. As pessoas realmente estavam encantadas com tanta beleza e disseram que deve ser por causa do espírito aristocrático da família. Perguntaram-se se esse é realmente o rosto de uma pessoa. Ariane pensou que ninguém poderia dizer que ele já foi um escravo. Então, a princesa perguntou como eram os seus pais. Ele disse que seu pai era gentil e sua mãe era mais dura do que qualquer outra pessoa. Eles eram pessoas espetaculares. A princesa disse que entendia e perguntou se ele já teve irmãos. Kassadin respondeu que era filho único. Ele disse que era bom ter ela como sua companhia. E a princesa disse que pensava o mesmo a seu respeito. Ela perguntou se havia algo que ele queria ou precisava. Kassadin segurou sua mão e disse que é mais do que isso. Ele quer ficar junto com sua irmã. A princesa apenas sorriu, um pouco desconfortável, e mudou de assunto, comentando que o banquete de aniversário do príncipe herdeiro seria realizado em uma semana. Sua família tem sido convidada todos os anos para os eventos realizados no Palácio Imperial. Desta vez, seu pai disse que não poderia comparecer, porque irá patrulhar o território da família. É por isso que ela decidiu ir no lugar dele. Kassadin sorriu e segurou sua cintura. Ele disse que ela poderia levá-lo para fazer companhia. Se ela for ao Palácio Imperial, haverá muitas pessoas. Ele está preocupado que alguém possa levar sua irmãzinha para longe dele. A princesa se afastou e disse que, de qualquer forma, ela iria com ele e pediu que não se preocupasse, pois não há ninguém que possa roubá-la. Kassadin respondeu que sua irmã não parece saber, mas é uma pessoa muito atraente. Ariane o chamou e disse que fará o que ele quiser, a menos que esteja tentando testá-la. Kassadin pediu desculpas e disse que ela não pode acreditar que ele esteja a testando. Esta é a primeira vez que ele sente essa calidez, e isso é porque ele gosta dela. Kassadin disse que nunca a testaria, nem mesmo uma vez. A princesa perguntou então por que ele roubou o livro que desapareceu há 3 semanas. Ela sabe que foi ele quem pegou e devolveu à biblioteca. Kassadin ficou em silêncio e depois deu um leve sorriso. Kassadin respondeu que não roubou o livro de sua irmã. Ariane disse que ele foi o único que entrou em seu quarto naquela noite e perguntou se ele tem certeza de que não sabe quem foi. Ela pensou que ele poderia ter um motivo para ter feito isso. O fato de ele ter roubado o livro não é importante. O que importa é o fato de ele ter mentido para ela. Kassadin disse que, se ela sabia, por que simplesmente não o culpou? Ariane disse que ele faz parte de sua preciosa família. Kassadin segurou sua mão e os dois permaneceram em silêncio. Então, Kassadin disse que ela é como um raio de sol que o resgatou e afirmou que não voltará a mentir para ela futuramente. Ariane disse que pode emprestar o livro se ele quiser. Pode até arrumar outros, inclusive. Kassadin agradeceu e disse que só estava se perguntando que tipo de livro sua irmã estava lendo. Se soubesse que isso aconteceria, teria contado a verdade. A princesa pediu que ele escolhesse o que quer ver, pois ela precisa saber o que ele quer. Kassadin disse que há algo que ele quer, e a princesa perguntou o que é. Ele sorriu e disse que quer estar com ela. Ariane se enganou ao achar que ele iria dar uma resposta direta. Tempos depois, Kassadin visitou o quarto da princesa à noite, um dia antes da festa de aniversário do príncipe herdeiro. Um monstro sempre será um monstro. Ela não podia acreditar que ele ganhou uma competição de esgrima com o corpo naquele estado. Ela se perguntou quem diabos pensaria que ele tem uma doença cardíaca e só descobriu quando ele caiu na frente de seus olhos, depois de ela tê-lo perseguido durante 1 ano inteiro. Kassadin apareceu e Ariane pediu que ele entrasse. Ela perguntou por que ele não veio visitá-la nos últimos dias.
Kassadin perguntou se ela estava esperando que ele viesse. A princesa disse que talvez. Kassadin ficou feliz em ouvir que ela estava esperando. Ariane respondeu que ele disse que não conseguia dormir e estava ansioso. Então, Kassadin disse que sim, graças à sua irmã, mas que sempre se sente melhor quando está ao seu lado. De qualquer forma, ele sempre volta ao seu quarto antes do amanhecer. Ele disse que ela pode se meter em um problemão se outras pessoas descobrirem, e é por essa razão que sempre volta para o seu quarto antes de o sol nascer. A princesa disse que, se ele realmente quisesse que ela não se metesse em problemas, não viria vê-la à noite assim. Kassadin disse que é bom ver sua irmã durante o dia, mas é muito melhor vê-la durante a noite. Seus olhos azuis parecem um lago plácido, e ele sempre gosta de observá-la sob a luz da lua. Ariane disse que também pensa muitas coisas quando olha seus olhos roxos e profundos, especialmente quando ele olha para o nada e franze o senho. Ela sempre fica curiosa para saber no que ele está pensando. Kassadin respondeu que só está pensando nela. A princesa disse que alguém o viu sair da mansão à noite, há uns dias, e perguntou o que ele andou fazendo lá fora. Ele respondeu que foi apenas tomar um pouco de ar fresco. Falando nisso, Sasha disse que Kassadin retornou antes de o sol nascer. Ela disse que, se é isso que ele diz, depois de uma noite repleta de falsidades, a manhã chegou lentamente. As servas estavam preparando a senhorita Ariane. Foram preparar o vestido, depois os brincos e acessórios. Sasha disse que sua senhorita está realmente muito linda. Ela tem certeza de que sua senhorita será a estrela do banquete de hoje. Elas estão com tanta inveja das pessoas que poderão dançar com ela. Perguntou se sua senhorita gostou do vestido. Ariane disse que sim e agradeceu. A princesa pensou que a estrela do banquete de aniversário de hoje será o Kassadin. Ele disse que, por um momento, pensou que estava vendo um anjo. Já do lado de fora, as senhoritas pediram que eles tomassem cuidado. Então, gentilmente, Kassadin lhe ofereceu ajuda para subir e a carruagem saiu. Ariane disse que o assento da frente está vazio, então ele pode soltar sua mão agora. Ele respondeu que quer ficar assim e disse que sua irmã tem um cheiro muito bom. Ele queria que o tempo parasse nesse momento e acha que vai se sentir muito mal quando as outras pessoas a virem assim que chegarem ao palácio. Ariane respondeu que ele está brincando demais e ele disse que não está brincando. Ela perguntou por que seu irmão continua agindo assim. Ela se pergunta por que ele continua mentindo, mas ele não dirá o motivo, como sempre. Mas algum dia ele vai dizer toda a verdade. Ela perguntou se está sendo muito gananciosa. A carruagem ficou em silêncio e Kassadin disse que ela não acredita nele. A princesa perguntou se ele sabe de uma coisa. Quando ele mente, o canto do seu lábio se eleva um pouco e sua pálpebra direita se agita. Disse que seu irmão é muito ruim mentindo. Kassadin perguntou que tipo de pessoa sua irmã é. Então, chegaram ao Palácio Imperial. A princesa frequenta o Palácio Imperial desde que era pequena, além de que era mais fácil curar a família imperial se os deixassem em uma propriedade próxima do palácio. Graças a tudo isso, as pessoas entenderam tudo errado e pensaram que ela era uma candidata à princesa herdeira. Kassadin comentou que finalmente chegaram. Assim que a carruagem parou, os dois desceram. Kassadin a encarou por um momento e a princesa perguntou se havia algo que ele queria dizer. Então ele disse que ela está muito bonita. Ariane respondeu que hoje ele está a elogiando bastante e disse que ele também está muito bonito. Kassadin gostaria que ela dissesse que ele está fantástico. Então, ela disse isso. Ela entregou a carta para o guarda, que perguntou quem ela era. Todos começaram a encará-los, e as madames estavam se perguntando que homem era aquele, e disseram o quanto ele é lindo. É a primeira vez que o veem. Ariane respondeu que ele é seu irmão, e que são da família Serkia. Então, o guarda pediu que eles entrassem. No salão cristal do Palácio Imperial, Ariane se lembra de tudo isso. Damien chegará tarde à festa de hoje, caso não haja diferença do que aconteceu em sua vida anterior. Kassadin chamou por sua irmã e perguntou no que ela estava pensando. De repente, foram interrompidos por uma mulher de cabelo vermelho. Ela chamou pela senhorita Serkia e disse que já fazia bastante tempo desde que se viram. Ariane respondeu que é bom ver a senhorita Christine e a madame respondeu que é uma honra que a princesa se lembre dela. Ariane disse que é claro que se lembrava. Ivele Christine,
A filha adorada da família do conde acumulava uma grande riqueza graças às minas de diamantes. Ela criou muitos rumores que diziam que centenas de escravos morreram sozinhos dentro de minas secretas que pertenciam à família Serquia, só porque Arien tinha uma joia que ela não possuía. Ivele se virou para Kassadin e perguntou quem ele seria. Então Kassadin se apresentou. Arien sorriu e disse que ele tem uma voz muito doce e o apresentou como seu irmão caçula. Arien imaginava que zombariam dela, então veio preparada para ser vista como uma presa por esta matilha de cães. A mulher disse que pensava que a senhorita Serquia era a única filha do conde. Outra mulher disse que não podia acreditar. A razão pela qual ele não foi apresentado à sociedade deve ser porque ela queria monopolizar o seu irmão mais novo. Arien não podia acreditar que isso estava acontecendo. Ela não queria usar sua barreira mental que construiu para lidar com isso. As senhoritas perguntaram como ela pôde esconder uma pessoa tão incrível assim. Ivele pediu desculpas e perguntou se ele namorava. A outra disse que ia perguntar isso primeiro, então se sugeriu a Kassadin e disse: Senhor, se não se importa, gostaria de convidá-lo para minha missão. As outras começaram a brigar pela atenção dele. Ele respondeu que não tem namorada, mas que só existe uma pessoa a quem ele se atreveria a entregar seu coração. Ivele perguntou quem seria essa pessoa. Kassadin disse que ela estava usando um vestido azul da cor do céu, que mostrava suas clavículas em seu primeiro encontro e usava um colar com uma safira azul em seu pescoço. Ele realmente não conseguia tirar os olhos dela. Ela é tão linda que ele não consegue olhá-la sem se sentir culpado. Seu coração pertence a essa pessoa, então não há espaço para ninguém além dela. As senhoritas não podiam acreditar e perguntaram qual era o nome dela. Kassadin disse, não, até que a Alteza entrou no salão. Assim que abriram os portões, os guardas reais e o príncipe saíram. Então todos saudaram o pequeno sol do império, Leon de Krasbel. O príncipe agradeceu por todos virem a este banquete, apesar de seus inúmeros compromissos. O príncipe herdeiro, que originalmente se tornou um amigo próximo de Kassadin, Arien pensou que esta era a melhor opção para proteger a sua família, então não podia sentir pena dele. Enquanto as pessoas se serviam, o príncipe disse que, por hoje, esquecessem todo o trabalho duro e aproveitassem esta festa com todo o coração. Então todos fizeram uma saudação. Que Vossa Alteza tenha glórias esplêndidas no futuro. Então começaram a tomar suas bebidas. Arien olhou para Kassadin e antes que ele bebesse, ele começou a rir como um psicopata. Arien estava muito confusa, até que gritos surgiram e uma bebida caiu no chão. O príncipe começou a sentir muita dor e as pessoas começaram a correr para ajudar Sua Alteza, que caiu no chão. Estavam todos confusos, perguntando o que diabos havia acontecido. Então um dos servos disse que era veneno e alguém teria envenenado a taça dele. As pessoas entraram em pânico. Arien pensou que, em sua vida anterior, originalmente o banquete durava até bem tarde da noite, e Damien chegava atrasado. A única diferença é que Kassadin agora está com ela. Ela lembrou que, enquanto tinha uma conversa com ele sobre o banquete, ele havia pedido para que ela o levasse junto. Então ela começou a desconfiar de Kassadin, que começou a rir. Ela se perguntou qual seria o problema dele. Porque, logo Kassadin, que serviu ao príncipe herdeiro mais do que ninguém em sua vida anterior, Arien percebeu que Kassadin talvez fosse o príncipe herdeiro do reino de Hiran, que desapareceu por completo do mapa. Então, isso explicaria por que ele fez isso. No entanto, em sua vida anterior, ele foi o ajudante mais próximo do príncipe herdeiro durante 3 anos. O que exatamente Kassadin estava buscando? Era vingança. Quantas vezes teve que renunciar aos desejos de seu coração? Ela podia compreender tão bem a sensação de ter que enterrar fundo os próprios sentimentos numa caixa. A princesa chamou por ele e disse que sabia que ele era o príncipe do reino de Hiran. Ele a encarou e perguntou, o que você está falando? O que acabou de dizer? Abre essa porta e corre, Arien. Sebo nas canelas, amiga.